Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, todo domingo, final da tarde, para refletir assuntos de especial relevo e importância para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela 21ª vez, se debruça sobre o argumento do paraíso, do céu. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema do primeiro novíssimo, a morte, dedicamos 29 programas. Ao segundo novíssimo, o juízo, dedicamos já 65 programas. Ao tema do inferno, já fizemos 28 programas. E ao tema do paraíso, com esse, 21 programas. Avançamos e hoje nós vamos abordar o último parágrafo do Catecismo da Igreja Católica que trata do assunto. O paraíso é desdobrado no Catecismo da Igreja Católica em mais de 10 parágrafos. Esse é o último e é precisamente o parágrafo 1050. Do que ele trata? Vimos no programa anterior que a certeza do paraíso, a nossa fé na vida eterna, creio na vida eterna, é o último artigo do credo, não nos deve eximir da obrigação de empreender todo esforço no sentido de melhorar o mundo que nós vivemos, de transformá-lo pela caridade, com nossa solicitude, o nosso cuidado, a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa responsabilidade, a nossa parcela de responsabilidade pelo cuidado da natureza, por exemplo, pelo cuidado com o pobre, com o humilde, com o necessitado, etc. Isso foi o assunto do nosso encontro passado. Parágrafo 1049. Hoje, nós vamos centrar as nossas atenções exatamente na consumação, ou seja, da concretização em grau extremo, pleno, completo, alegre, jubiloso e feliz, interminável, dos valores legítimos que nós defendemos e procuramos implantar aqui na Terra. Eu dou exemplo. Uma pessoa que passou a vida inteira se dedicando a instaurar a justiça. Não a justiça dos homens, por favor, mas que cuidou para que os direitos fundamentais de uma pessoa fossem respeitados, para que não faltasse o essencial para uma vida digna daquelas pessoas. Quem consumou, desgastou-se, consumiu-se, não consumou-se, mas consumiu-se, em favor, tudo bem, eu vou dizer alguma coisa, não se assustem, uma causa humana, puramente humana, mas que acabou contribuindo de fato para uma vida melhor. Obviamente que tudo isso precisa ser, na ótica da fé, potencializado com as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Senão, qualquer empenho em favor de um mundo melhor vira uma pura ONG, uma ONG que não acredita em Deus. Bom, mas nós somos cristãos, por favor. Mas pensemos aqui, quem se dedicou a aliviar a dor do próximo, quem se dedicou a cuidar da saúde do próximo, as iniciativas, creches, asilos, hospitais, o cuidado com os fracos, com os débeis. Quem passou a sua vida inteira dedicando-se a possibilitar, a criar estruturas, a construir, a solidificar, a implantar realidades que a imediato ou médio, curto, médio ou longo prazo, isso traria um bem imenso para as gerações futuras. Ou seja, implantou valores, estabeleceu estruturas, lançou a semente, ela foi germinando e foi retomada depois por outras pessoas, porque aquelas que começaram envelheceram.
mas deixaram o legado. E outras retomaram, e outras deram continuidade. Todas essas realidades no céu são desfrutadas em plenitude. Aqui o princípio da justiça, lá a completa plenitude. Aqui lágrimas foram enxugadas, mas não em 100%. Imaginemos aqui uma pessoa que passou a vida inteira a construir, digamos assim, residência para as pessoas pobres. Que alegria, que felicidade para ela ver aquelas pessoas tendo o seu lugarzinho para morar. Depois veio uma enchente e levou todas aquelas casas. E quem construiu já não está mais aqui na terra, enfim. E aí? Aquilo que eles semearam caiu por terra? Não, não caiu por terra. O legado ficou, o exemplo ficou. E aos olhos de Deus, aquilo que ela fez em favor daquelas pessoas, ainda que 30, 40, 50 anos depois não exista mais daquilo que ela fez, porque a maldade de alguém veio e destruiu, porque a inveja, a rixa, a competição, as guerras, um terremoto, enfim. Ou seja, as oscilações, as alterações, os reveses da história podem aparentemente destruir aquilo que foi construído com tanto esforço, com tanta alegria. No céu é a plenitude daquilo. É a perfeição daqueles valores, daquelas condições, daquele status de convivência aqui na terra, pautado na alegria, no respeito ao próximo, na felicidade, na comunhão, na partilha, na alegria de estarmos juntos, etc. É disso que trata o parágrafo 1050 do Catecismo da Igreja Católica. Esses, digo, por favor, não se assuste com o que eu vou dizer, esses malucos, entre aspas, que sonharam com um mundo melhor, que sonham com um mundo melhor, onde não falte nada para ninguém, acreditar, mesmo no mundo de tanta rivalidade, de tanta rixa, de tanto orgulho, de tanto egoísmo, de tanta ambição, que é possível possibilitar aos desvalidos dias melhores. Vejamos o que diz a igreja nesse parágrafo que eu vou considerá-lo profético. Com efeito, depois que propagarmos na terra, no Espírito do Senhor e por ordem sua, os valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da liberdade, todos estes bons frutos da natureza e de nosso trabalho, nós os encontraremos novamente, limpos, contudo, de toda impureza, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal. Deus será, então, tudo em todos, na vida eterna. Perceberam aqui que não existe nada de política, nem de ideologia, ainda que o elemento político tenha uma certa relevância na construção de um mundo melhor, porém, a política é feita de homens, e homens com interesses, uns bons, outros nem tanto. Repito, Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas é alegria, justiça e gozo no Espírito Santo. Esse texto é crucial para nós, para não confundirmos reino de Deus com estruturas humanas que priorizam apenas comida e bebida. Não estou dizendo com isso que comida não é importante, que bebida não é importante, que bom salário não é importante, que saúde, que habitação, que justiça social, que leis justas que garantam o direito dos trabalhadores, etc. Isso não estou dizendo isso, a igreja nunca disse isso, mas são níveis diferentes.
não é matéria, não são estruturas sociais. As estruturas são feitas pelas pessoas. As estruturas não têm valores, são as pessoas que fazem as estruturas que têm valores. São Paulo, nesse sentido, é perfeito. Não é comida nem bebida, matéria, algo que se consome e depois que tem o processo de digestão, você volta a sentir necessidade de novo, mas é justiça, alegria e gozo no Espírito Santo. São valores normativos, valores que regulam comportamentos. Justiça, alegria e gozo e demais no Espírito Santo. Então, o belo desse parágrafo é isso. Nós vamos encontrar tudo isso lá, em plenitude, expurgado, purificado de elementos escusos que aqui na terra nem sempre são tão claros. Sim, nós fizemos isso daqui para os pobres, agora, por favor, votem no nosso candidato, etc. Ou então isso daqui vai ser distribuído apenas com aqueles que rezam na nossa cartilha. A gente percebe que a materialidade daquilo que foi oferecido para o necessitado, ela está, digamos assim, contaminada com interesses escusos, certo? Vamos fazer o bem, mas é preciso algo em troca, o seu voto, o seu apoio que você reze na nossa cartilha. E se você não pensa como nós, e assim por diante. Epa, essas imperfeições, essas pequenezes, no céu não existirão. É felicidade somente, não há maldade, não há interesse, não há segunda intenção, não há oportunismo nessas realidades que em si são boas, mas que acabam sendo fragilizadas, depauperadas, ficam comprometidas na sua credibilidade, no seu alcance, não são perenes porque geralmente estão orbitando em torno de interesses puramente humanos, interesses de um certo grupo, de uma certa categoria de pessoas. Está terminando o primeiro bloco? Você não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade a essa realidade, citando uma frase muito importante de São Cirilo de Jerusalém, ainda no parágrafo 1050 do Catecismo da Igreja Católica. Ou seja, o que vamos encontrar lá? A felicidade que nos aguarda, a plenitude do que aqui deve o cristão já implementar e trabalhar por realizar e, quanto possível, deixar solidificado, mesmo sabendo que ele vai passar, mas essa realidade há de perdurar, porque ele é chamado a construir o céu aqui na terra. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 21ª vez dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos, as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa breve aventura aqui na Terra. Ao tema da morte, o primeiro novíssimo, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, particular, o final, segundo novíssimo, fizemos 65 programas. Ao tema do inferno, o terceiro novíssimo, 28 programas. Ao tema do paraíso, com esse, 21 programas. Encerramos com esse segundo bloco tudo aquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre o paraíso. E terminamos com São Cirilo de Jerusalém, doutor da Igreja, que, numa de suas catequeses, diz o seguinte a respeito da eternidade. Na verdade, ele faz uma relação muito bonita entre temporalidade e eternidade, entre o tempo e a eternidade. Vejamos o que ele diz e depois teçamos alguns comentários. Com a palavra, São Cirilo, de Jerusalém. A vida, em sua própria realidade e verdade, é o Pai que, pelo Filho e no Espírito Santo, derrama sobre todos, sem exceção, os dons celestes.
graças à sua misericórdia, também nós, os homens, recebemos a promessa indefectível da vida eterna. Perceberam aqui que São Cirilo une duas coisas extremamente importantes: promessa da vida eterna e dons celestes. Promessa de desfrutarmos lá, em plenitude. Dons celestes, para que os dons que viessem do céu fossem por nós acolhidos, praticados, colocados à disposição do próximo, para construirmos já aqui na terra aquilo que é o conteúdo, que é o objeto da nossa promessa. Nesse sentido, promessa e realização estão estritamente unidos, porque quando é que nós podemos dizer que o céu já se concretiza? O céu já se concretiza quando os valores que são vividos lá em plenitude já começam a ser construídos aqui, ainda que com imperfeição. Para isso, Deus nos dá a esperança e a fé para projetarmos o nosso coração para lá. A promessa é de consumação, mas Ele nos dá também os dons celestes, para que aquilo que queremos viver lá, aquilo que já é uma realidade completa, plena, absoluta, alegre, jubilosa e interminável, nós construamos aqui. Por isso, promessa fortalece a fé e a esperança. Dons celestes são um convite à vivência da caridade. Fé, esperança e caridade. Dito isso, concluímos o catecismo da Igreja Católica em tudo aquilo que ele fala da vida eterna, creio na vida eterna, o paraíso, a esperança dos novos céus e da nova terra. Foram, dos parágrafos 1042 a 1050, portanto, 9 parágrafos, 8 parágrafos. Agora nós vamos aprofundar uma expressão do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, uma frase só, frase que é muito cara para a igreja quando o assunto é eternidade. Cristo será tudo em todos. Antes de lermos o texto, e já peço a você que abra a sua Bíblia, se você a tem, na versão digital ou a Bíblia física, porque abra a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 22, capítulo 15, de 22 a 28, esse versículo está no versículo 28, uma pontuação: nós somos cristãos e não acreditamos no panteísmo. Panteísmo, pan é tudo, theos, Deus. Panteísmo é aquela heresia, aquela doutrina herética, segundo a qual tudo que existe é um pedacinho de Deus. É uma emanação de Deus, é uma parte de Deus. Segundo essa doutrina, isso aqui é Deus, é um pedacinho. O relógio é Deus, é um pedacinho. Eu sou um pedacinho de Deus, etc. Isso é uma heresia. Isso é incompatível com a fé cristã. A fé cristã diz que existe um Deus criador, eterno, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e tudo aquilo que procede, que está fora dele, que não é ele, é obra dele. É a criação. Criador e criação. Distintos essencialmente. Essa ideia é incompatível com a ideia panteísta. De sorte que a expressão Cristo será tudo em todos jamais pode ser interpretada na visão panteísta. O que significa Cristo será tudo em todos? São Paulo diz isso aqui na terra, a respeito da fé. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que também não pode ser interpretada no sentido panteísta, mas nesse sentido, minha inteligência e minha vontade, todo o meu ser, tudo aquilo que eu tenho e possuo, pertence a Jesus. Pela fé, eu sou inteiramente dele. Ele é essencialmente diferente de mim, porque é Deus. Eu sou uma criatura. Mas pela minha inteligência e pela minha vontade, abandonando-me a Ele, entregando-me a Ele, sendo propriedade dEle, pertença dEle, é que é Cristo que vive em mim. Porque o meu grau de intimidade, de proximidade, de adesão, de fidelidade, de amor, de esperança, de fé, é tão grande que é muito difícil você dizer, aqui sou eu, aqui é Jesus. Aqui sou eu, ali é Jesus. Já não sou eu que vivo, Cristo em mim. Mas Cristo em mim, Ele continua sendo Deus. E eu continuo sendo criatura. E Deus em mim é Deus docilmente sustentando, auxiliando tudo aquilo que tenho e tudo aquilo que sou, com o meu consentimento. Intimidade, comunhão, permanência. Esse verbo permanecer é muito caro a Jesus. Permanecer em mim. Quem permanecer em mim, esse vai dar muitos frutos, etc, etc, etc. O filho permanece no pai, o pai permanece no filho. Eu estou no pai, crede, Filipe, quem me vê, vê o pai. Eu e o pai somos um, dentre tantas outras frases de Jesus, permanecer. Mas Cristo permanece em nós pela graça, mas Ele continua sendo Cristo, continua sendo Deus. E Ele em nós não viola nossa individualidade, por assim dizer, porque continuamos com nossa inteligência, mas Ele, pelo nosso consentimento, atua na nossa inteligência, respeitando, porém, nossa capacidade de pensar, de refletir, de decidir, etc. Agora, vamos ao texto. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias Cristo, em seguida os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. Depois virá o fim, quando entregar o reino de Deus ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade, toda a dominação, porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Mas quando ele disser que tudo lhe está sujeito, claro é que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Tudo em todos no primeiro sentido. O sentido de que Deus será a luz que ilumina todos, não haverá necessidade de luz da lua, de luz do sol, de luz de iluminação elétrica, é o tema do Apocalipse. Ele mesmo será a fonte de irradiação, do fulgor, da glória, da majestade, do brilho feliz de que todos os nossos corações têm necessidade. Ele será a razão, o sentido, o objeto da nossa alegria, o motivo da nossa felicidade. Aí contemplaremos o Senhor face a face, tema que vamos dedicar, ao qual vamos dedicar alguns programas. Cristo Todo-Poderoso, com o Pai e com o Espírito Santo, contemplando o Cristo, ele vai ser tudo neste sentido. Tudo aquilo de que precisamos, todas as nossas carências, todos os nossos sonhos, todas as nossas necessidades, não existirão porque ele será a saciação completa, plena, definitiva de todos os nossos anelos. Felicidade para sempre, porque ele é a nossa felicidade. Alegria para sempre, porque ele é a causa da nossa alegria.
sem dor, porque Ele é nossa consolação. Êxtase, júbilo, fulgor, plena felicidade, tudo isso vem de Cristo, que vai preencher completamente e nada em nós vai deixar, digamos assim, alguma carência, alguma lacuna, nenhuma carência existirá dentro de nós, porque Deus preencherá tudo. Nada que nos falta. Nada que nos falta. Tudo de que precisamos, todos os nossos anelos, nele, com Ele e por Ele, para sempre. Cristo será tudo em todos. Deus será tudo em todos. Quando se fala Deus, inclui-se a Trindade inteira. Está terminando mais um programa. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo encontro com a graça de Deus, o 22º dedicado ao tema da vida eterna, começaremos uma outra etapa e dessa vez contemplaremos o Senhor face a face. Agora vemos em visão, mas um dia contemplaremos Ele como Ele é. Até breve, se Deus quiser.